O Legislativo Caxiense teve uma renovação de 56%, com 13 novos parlamentares e a reeleição de 10. Das 23 cadeiras, 7 serão ocupadas por mulheres, um feito histórico para Caxias do Sul. As eleições do Legislativo hoje elas são muito instáveis, né? Porque são dois fatores principais, né? Primeiro que as eleições ficaram mais curtas, né, do que em outras épocas, pelas restrições da propaganda eleitoral. Isso acaba restringindo muito assim a ação, especialmente dos candidatos a vereador, que tem muito menos mídia, muito menos atenção assim, né, da imprensa tradicional. Também às vezes são menos conhecidos. Então, um fator assim, né, da eleição ter diminuído e muitas restrições na campanha afeta muito assim, né, a campanha dos vereadores. O segundo aspecto é que, então, em vista dessas restrições, tem vantagem aqueles que já são vereadores, né, mas também privilegia pessoas conhecidas, né, assim, fora das eleições, como nas redes sociais, né, ou atuações assim profissionais, né, que têm um contato com muitas pessoas, né? Então, assim, se nós formos ver hoje, as redes sociais, elas ocupam muito um espaço daquela campanha assim feita de porta em porta, né? Então, ainda essa campanha existe e talvez parte dos eleitos para a Câmara de Vereadores sejam aqueles que fazem essas campanhas mais tradicionais, mas nós estamos vendo a ascensão de outras formas de campanha que correspondem mais às redes sociais, naquele contato nas redes sociais. Isso, então, pode trazer novas lideranças, né, novas figuras que não essas mais tradicionais do movimento comunitário, né? Candidatos que já são vereadores, né? Então isso pode gerar uma renovação superior à média que existia anteriormente. Então nós tivemos uma renovação superior à reeleição. A bancada feminina será composta por Daiane Mello do PL, Marisol Santos do PSDB, Estela Balardim do PT, Andressa Malman do PDT, Rose Frigerio do PT, Andressa Kampner Marques do PCdoB e Sandra Boneto do Novo. Tivemos um aumento de vereadoras, né, mulheres, ainda muito aquém, né, do que tem a ver com o eleitorado, né, que ele é majoritariamente até um pouco, né, acima dos 50% de mulheres, né, mas temos visto que paulatinamente temos crescido a bancada feminina na Câmara de Vereadores, né, o que é bastante salutar, né. E eu diria que esse aspecto ainda ele só não está igual e assim, ó, equânime, né? Porque temos ainda um voto preconceituoso em relação à capacidade das mulheres, né? Mas temos visto, né, sucesso eleitoral de candidatas em todos os espectros políticos, né? Eu diria que é mais tradicional no campo da esquerda, né, que tende a valorizar mais a participação feminina, mas também temos visto o crescimento nos setores mais conservadores, né, o que é muito salutar porque realmente temos candidaturas com qualidade, né, das mulheres em todos os espectros políticos, ideológicos e sociais e econômicos, né? Então, ainda é uma lástima que não haja um equilíbrio maior, mas temos visto esse crescimento. No plano nacional, eu diria, e comparando os dados do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele foi mais tímido, porque em torno de 13% assim, de prefeitas, agora com os resultados do primeiro turno, né? E enquanto no Brasil a média foi o dobro, assim, né? Então de 13% aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, acho que em torno de 7%. Então o Brasil teve uma média maior, assim, né? Praticamente o dobro em relação à candidatura, à eleição de mulheres nas prefeituras, né? 7% no Rio Grande do Sul e 13% no Brasil.
E nós tivemos alguns estados que chegaram a ter uma marca de 20% de prefeitas. O Rio Grande do Sul ele ainda está um pouco atrás, né, do cenário nacional, mas Caxias do Sul conseguiu uma bancada significativa assim, de mulheres em vista do que já foi no passado, né? Mas muito aquém do que pode ser ainda no futuro. Né? O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e o União Brasil foram os partidos que não conseguiram eleger vereadores em 2004 no pleito municipal de Caxias do Sul. E claro, né, nós tivemos dois partidos que eles mais tradicionais. Eu diria o União Brasil é um partido novo, mas é como pela herança que ele tem, né? Até do Democratas, que já foi PFL, e tendo tido candidato a vice, né, do prefeito Odiló. E o MDB talvez seja o destaque maior, assim, né, que não conseguiu chegar na Câmara de Vereadores. Eu diria que o MDB, ele também, assim como o PT, assim como os partidos já mais antigos, né, se nós formos ver os 5 partidos que surgiram na reforma partidária de 79 e 80. Desses 5 partidos, o PTB, que ele até não surgiu no Rio Grande do Sul nesse período, mas ele já não existe mais, ele virou PRD. PTB que durou assim, bastante tempo e mais recentemente é que ele virou PRD numa fusão com outros partidos. Os outros 4 partidos, o PDS, esse sim já vem mudando há mais tempo, né? É até difícil assim apontar qual partido que seria o seu sucessor, mas talvez o PP ainda seja aquele que tenha mais uma vinculação com o ex-PDS lá, né, mas esse já começou a mudar, que é uma característica dos partidos de direita, que eles são mais voláteis, né? E de mudar de nome, de ter configurações, de ter candidaturas novas, assim, de pessoas que nunca haviam concorrido. A direita no Brasil, ela tem mais essa característica de não ficar fixada no mesmo partido e ficar mudando o nome do partido e troca de partido. É só ver figuras como o do presidente Bolsonaro, que já trocou, né, várias vezes de partido e os próprios partidos eles acabam tendo essa vida mais errática, assim, né? Iago Morandi, do PL, é o vereador mais votado da história de Caxias do Sul, com mais de 11 mil votos. Ele quebrou o recorde de Assis Melo, PCdoB, em 2008, e de Washington Stecanella em 2012, com mais de 8 mil votos cada. Nós temos 3 partidos que são praticamente o mesmo, assim, né? Nós temos lá hoje o MDB, que na época precisava ter o P na frente, né? Então era o PMDB, que ele sobrevive até hoje. Mas, claro que o PMDB, ao longo desses anos todos, ele passou assim, por muitas figurações, eu diria assim, né? Ele já foi muito forte no próprio estado do Rio Grande do Sul, né? Agora ele tem o vice-governador, tem uma bancada razoável, mas ele sobrevive um pouco numa contradição em vista de que o candidato Melo, lá de Porto Alegre, ele é ligado à extrema-direita, né? Enquanto que o MDB foi fundamental até para a redemocratização do país, né? E isso tem causado estranhamento em relação ao MDB, seja em relação ao que partido é esse MDB de hoje, se ele é um partido, né, mais voltado para a direita, extrema-direita, como é o caso de São Paulo, né, como é o caso de Porto Alegre, ou se ele é um partido que ainda está coligado com o PT, né, no caso da Simone Tebet, dos partidos lá do Nordeste e do Norte, né, como a família Barbalho, a família Calheiros e tantos outros políticos no Brasil que fiam a aliança entre o MDB e o PT, né? Que já até tivemos alguns dissabores, né? Com o impeachment e a ascensão do Temer, vice, mas mostra que entre tapas e beijos, né? Temos um setor do MDB que vai em direção ao Bolsonaro e um setor do MDB que vai em direção ao Lula. Então isso, para um partido, às vezes pode estar em todos os lugares e talvez não esteja em lugar algum, né? E se nós pegarmos assim, né, o PSD talvez esteja ocupando cada vez mais esse espaço do MDB, né?
né? Daí o ex-prefeito Kassab, presidente do PSD, é muito uma raposa política e consegue ter desde um candidato como Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que tem uma forte relação lá com a esquerda. Também uma possibilidade maior em Minas Gerais, ali do PSD com a esquerda, assim, mas em outros lugares já tem uma conotação mais conservadora, mas isso é a cara do PSD, que ele já surgiu para ser um partido, se há governo, sou a favor, né? Já o MDB, em tese, ele foi um partido mais protagonista, né? Hoje ele talvez compõe o famoso centrão, mas o MDB, então, ele precisa ter uma discussão para ver que cara ele vai ter. O MDB ele já tem um pouco esse histórico assim de ter umas divergências entre as regiões, né? Então, nós tínhamos lá o MDB do Sarney, o MDB do Orestes Quercia, o MDB do Rio Grande do Sul, né, do Pedro Simon, assim, então tivemos algumas divergências internas bastante natural, mas hoje, em vista da polarização, o MDB ele está exagerando um pouco assim nessa diversidade, né, de ter uma ministra como a Simone Tebet, que tem uma posição radicalmente contra, digamos assim, a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, e temos candidatos do MDB muito afiados e parceiros do Bolsonaro, como o Sebastião Melo em Porto Alegre e o Nunes, Ricardo Nunes lá em São Paulo, né? Então aí nós já estamos vendo um esgarçamento. Aqui em Caxias apareceu que nessa eleição, como ele teve um enfoque menos assim bolsonarista, né? Ele sofreu com isso em vista do perfil do município e outras candidaturas que conseguiram aglutinar mais esse eleitorado, né? Aí o MDB tem que ver para que lado ele vai, né? Porque ele tem um espaço importante na história do Brasil no sentido da democracia, da redemocratização. É o que lideranças nacionais tentam trazer, como é o caso da Simone Tebet, mas ele tem esse pendor também mais conservador que ele precisa ver qual é que é, eu diria isso. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de Caxias do Sul terá 11 bancadas, PL com 5 parlamentares, PT com 3 vereadores, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PP, Republicanos com 2 parlamentares, Novo, PSD e PRD com 1 vereador.